A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Boa tarde a todos. É um prazer enorme receber vocês para mais uma discussão do Até à Distância. O nosso tema de hoje é sobre variedades de mandioca e multiplicação de sementes. Além de priorizar esse tema para o nosso planejamento, tivemos também solicitações por alguns agricultores. As expectativas são grandes. É importante ressaltar aqui que dos 25 empreendimentos que a equipe vem acompanhando pelo projeto Bahia Produtiva, a maioria possui a produção voltada para a mandiocultura. E as demais cadeias produtivas possuem também essa produção como complementar. Os derivados da mandioca são sempre bem-vindos para a nossa mesa, fazendo parte aí do nosso café da manhã ao jantar. É bom demais. E para o nosso bate-papo de hoje, estamos aqui com a equipe de ATE, Luciano Pinho, engenheiro agrônomo e coordenador de campo, Gleuso Xavier, nosso técnico em agropecuária, e a coordenadora pedagógica, que sou eu, Elza Mendes, para quem não me conhece. E o nosso convidado especial, professor da UESB, Anselmo Viana, atendendo aí a mais um pedido do lote. Ele que esteve com a gente no último seminário territorial. Gratidão enorme, professor, pela disponibilidade e por compartilhar os seus conhecimentos com todos nós. O seminário foi, assim, um sucesso. O senhor esteve aí numa manhã aí completa com a gente, foi assim uma honra muito grande. Os resultados já são grandes do nosso seminário territorial, que, se não me engano, acho que foi em dezembro que a gente realizou. Eu passo aí agora para Luciano, para desejar boas-vindas aos nossos participantes. Gleuso deu uma conexão de Gleuso caiu, mas eu acredito que ele já esteja aqui. Vou adicionar ele aqui. Eu estou no áudio. Chegou agora. E em seguida a gente já abre aí para o nosso professor aí, para as discussões, para a gente não perder tempo. Já estou aqui com o meu bloquinho e caneta para anotar todos os conhecimentos aí compartilhados pelo professor Anselmo. Abre aí para você, Luciano. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, aí, esse pessoal aí os ACRs, a turma toda aí do projeto Bahia Produtiva. E hoje uma surpresa, assim, muito boa para a gente, né, professor Anselmo? Como eu falei nos bastidores aqui, foi meu professor na graduação, no mestrado, e admiro muito o professor Anselmo, sempre, assim, solícito, assim, com a Copesuba aqui, sempre nos dando a honra aqui de estar com a sua presença, e essa capacidade que ele tem aí de estudo, de desenvolvimento aí na nossa comunidade aqui, em modo geral, aqui no Sudoeste Baiano e em toda a Bahia. É isso, professor. Estamos aqui super felizes de sua presença. Agradecer mais uma vez, né, Elza? E aí, isso. Dar um abraço para Gleuso, colega. É isso aí. Aqui nós estamos aqui hoje mesmo para ouvi-lo e aqui participar com as perguntas aí da turma aí, que deve estar tudo ansiosa para perguntar, que foi uma cobrança realmente aí, o pessoal cobrando dessa cultura aí, que é todo mundo é apaixonado, né? Uma cultura que é muito legal de se ver, de plantar, de consumir. É isso aí, estamos aqui. Um abraço a vocês todos. Isso aí, Lu. Gleuso.
Bom dia a todos, boa tarde a todos, né? E a todas, especificamente os colegas aí, o professor Anselmo, né? Dizer que é uma satisfação estar participando sempre de uma conversa, de um bate-papo com a sua ilustre presença, né? Desejar, assim, que os agricultores sejam bem-vindos nessa live, né? E que tenham a oportunidade de participar, interessem bastante, porque vai ser proveitoso, né? Porque todas as vezes que nós participamos, sempre tem um conhecimento novo e o professor está sempre buscando aí nessa área novos trabalhos relacionados à cultura da mandioca, né? E assim, né, para aqueles que nós fizemos as reuniões nos municípios afora, essa é a oportunidade de nós tirarmos as dúvidas, né, aqueles que têm relacionado à cultura da mandioca, principalmente a parte de multiplicação de sementes manivas, né? E dizer, né, que algumas variedades que têm sido buscadas, né, o professor tem um grande trabalho sobre isso. Então, desde já agradeço a participação e aproveitem, né? Aproveitem que a gente depois são poucos momentos que nós temos para poder participar de tal live como essa, né? É isso. Seja bem-vindo, professor. E agora a gente abre aí para o professor. Certo, então, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui, agradeço imensamente o convite, é uma oportunidade de retomar essas atividades de extensão com os agricultores, né, com a cultura da mandioca. Embora eu aqui nessa posição não sei exatamente os que estão assistindo, mas pela relação dos municípios e das comunidades que Elza enviou, muitas delas nós já visitamos presencialmente, então nós já temos conhecimento da situação de várias comunidades. Eu vi aqui o pessoal de Tumirim, em Jacaraci, nós já fizemos visita, Belo Campo, em Jatobá, Cândido Sales, Mandacaru. Então, eu não sei se as pessoas que eu conheço dessas comunidades estão aqui, né? Mas eu mando um abraço para todos eles, os que estão aqui, passem um abraço para os outros, né? É muito tempo sem a gente se encontrar e estamos retomando agora esse nosso encontro, né? Agradeço novamente pelo convite e nós vamos aqui conversar sobre o que Gleudson frisou aí, sobre manivas e sobre variedades, que são sempre problemas na cultura da mandioca, né? Eu vou apresentar alguns slides e, durante a apresentação, as dúvidas que surgirem, se eu não me engano, a Elza vai fazendo aí o meio de campo para a gente ter acesso, né? Isso assim, mesmo. Se quiser começar, você pode avisar, você que está comandando aí, Elza. Não, o espaço agora é do senhor. Antes eu queria, como o senhor citou aí as comunidades, nós já estamos aqui com várias comunidades aí dos municípios do território sudoeste baiano, como Belo Campo, duas comunidades, Jatobá e Lagoa do Canto. Nós estamos aqui com município de Encruzilhada, a comunidade Cedro, Lagoa de Melquides, Vitória da Conquista, Tremedal, Boa Semente, Salininha, deixa-me ver, Elber também, Ribeirão do Largo, comunidade Tiagos, aí para o senhor ter uma ideia, Tumirim, Jacaraci, nossa comunidade já está aqui presente, Perim, presidente Jânio Quadros, já está aqui presente, Carranca, que lá é da cadeia produtiva de mandiocultura, qualificação e agroindústria, né, nessa cadeia, está aqui presente também, município de Condeúba, Gilfredo, nosso companheiro Gilfredo aqui, da cooperativa CPC, Ribeirão do Largo, enfim, nós já estamos aqui com a participação de várias comunidades e no momento que a gente vai aí registrando aí as comunidades para o senhor se interagir aí, que muitas, como o senhor já citou aí, já visitei. Como, Lu? Isso. A gente vai citando aqui. Boa Semente, está todo mundo aí, Tremedal. Boa Semente. Nós estamos também com o município de Mortugaba, São Domingos, e
Tá aqui, a gente vai estar registrando. A gente vai abrir agora para a sua apresentação e no momento que os participantes forem lançando algumas perguntas, aí eu vou passando para o senhor. Beleza? Certo. Então, vou iniciar aqui a apresentação. Isso. Só confirmando aí, está aparecendo aí para vocês? Ainda não, professor. Abre novamente. Vou tentar de novo, então. Fazenda Boa Vista também presente aí. Creuza. Boa Vista, que é Carranca. Lá é Carranca e Boa Vista. Agora, não, deixa-me ver, professor. Ainda não, professor. É no share screen. Isso. Do mesmo modo que eu já... Agora sim, agora vai. Pronto, beleza, professor. Coloca a tela cheia. Já está na tela cheia? Pronto, agora está beleza. Pronto, então. Bom, de novo vou me apresentar. Eu faço parte da UES, do Departamento de Fitotecnia, Isotecnia, do Laboratório de Melhoramento de Produção Vegetal. A universidade tem há vários anos alguns trabalhos com a cultura da mandioca e nós vamos comentar hoje sobre esses temas que estão aí, sobre os aspectos da cultura, notadamente em relação à produção de manivas e às diferentes variedades. No início, só para chamar um pouco a atenção, nesse slide aí, nós temos o destaque dos produtos oriundos da mandioca. Então, no início aqui, nós temos raiz, farinha, goma, que são os produtos mais conhecidos. Mas, além disso, nós temos vários outros produtos que são também oriundos da mandioca e dos quais a gente nem tem muita informação ou não dá muita importância. Então, nós temos aqui produtos cosméticos, shampoos, que tem o amido da mandioca na sua composição, doces, álcool, pode ser feito com mandioca ou álcool combustível, cachaça feita de mandioca, farinha, a goma de mandioca no pão, plástico biodegradável com mandioca. Então, a mandioca é uma cultura de extrema importância, da qual nós podemos aproveitar, na verdade, muito mais do que aproveitamos hoje. Então, há espaço para a gente crescer muito ainda, aproveitando que a planta de mandioca pode nos fornecer uma imensidão de produtos e possibilidades. Mas a nossa situação, em termos de produção, a gente vê esse slide aqui, que mostra os dados mais recentes de produção de mandioca no mundo, e a gente percebe que há uma certa variação aqui. O Brasil, ó, está aqui, 1, 2, 3, 4, com o 5º maior produtor mundial. Maravilha. Em 2018. Já foi o maior produtor mundial durante muitos anos. Perdeu essa posição já também há alguns anos para a Nigéria. Enquanto a Nigéria produz quase 60 milhões de toneladas, nós estamos aqui com por volta de 18 milhões. Por que eu estou citando esse dado aqui? Porque a redução da produção do Brasil ocorreu nos últimos anos, a redução da produção da Bahia também ocorreu nos últimos anos, e a redução da produção também dos municípios onde nós vivemos e trabalhamos também reduziu. Então, alguns aspectos podem ser melhorados para que a gente retome essa produção. Aqui a gente vê a situação do Brasil. E no Brasil, o que interessa para a gente, infelizmente, nesse gráfico aqui, está em último lugar aqui, a Bahia. A Bahia também já foi o maior produtor de mandioca do Brasil durante muitos anos. Hoje, está aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10º maior produtor. Com a produção que não chega nem a 1 milhão de toneladas, 610 mil toneladas. Qual é o maior problema daqui?
se a gente notar, ó, a produtividade, que é esse valor aqui de mandioca, na Bahia, desses produtores aqui, é a menor. Então, hoje nós estamos basicamente com a menor produtividade de mandioca do Brasil. É o estado do Brasil onde se colhe menos raízes por área plantada, onde se colhe menos raízes por hectare, é a Bahia. Nós não estamos conseguindo colher, na média, nem 7 toneladas de mandioca por hectare. Enquanto que a média do Brasil gira em torno de 14 a 15 toneladas, aqui na Bahia nós estamos colhendo metade do que a média nacional. Então, é algo que vem se acentuando nos últimos anos, né? A produtividade e a produção da Bahia está sendo reduzida nesses últimos anos, e grande parte dessa redução é em função da seca, mas não somente a seca, porque a seca não ocorre só aqui do estado da Bahia, né? Grande parte dos estados do Nordeste tem esse mesmo problema, e alguns conseguem resolver isso com talvez mais agilidade, mais rapidez do que está acontecendo aqui para a gente. Algo do que pode ser feito para tentar aumentar essa produtividade é que nós vamos comentar hoje aqui, enfocando basicamente a semente, a maniva, né? Que é o ponto de partida para a gente conseguir o início desse aumento de produção. Trazendo aqui mais para perto da gente, os municípios que mais produzem na Bahia. O maior produtor aqui, ó, é Laje, fica ali perto do Recôncavo. Aqui para a gente, nós temos Conquista, o quarto maior produtor. Cândido Sales ocupa a 18ª posição entre os produtores de mandioca do estado da Bahia. E Belo Campo, a 22ª. Se vocês olharem uns 10, 15 anos atrás, isso aqui estava tudo invertido. Cândido Sales foi, durante muitos anos, o maior produtor de mandioca da Bahia. Um dos maiores, chegou a ser quase o segundo maior produtor de mandioca do Brasil. Hoje está aqui com uma produção muito reduzida. Conquista, há alguns anos atrás, nem aparecia nessas estatísticas. Hoje já está como o quarto maior produtor. Então, muda muito isso. Mas, infelizmente, as mudanças na média estão sendo para reduzir a produção. Então, qual a importância de aumentar? Por que nós precisamos tentar? O que nós podemos fazer para aumentar? Para a gente destacar a importância da cultura da mandioca, basta ver esse dado aqui, que foi extraído do Censo de Agricultura de 2006. Então, 90% da produção de mandioca vem da agricultura familiar. A gente sabe que a agricultura familiar não é somente a cultura da mandioca. Mas, olhando esse slide aqui, quase toda a mandioca vem da agricultura familiar. Então, se não tivesse na agricultura familiar, só teríamos 10% da mandioca que é produzida hoje no Brasil. E para a Bahia, esse dado é ainda mais importante, porque a Bahia é um dos estados onde a agricultura familiar é mais intensa. Então, basicamente, toda a mandioca produzida aqui na Bahia vem da agricultura familiar. Então, é importante iniciativas que fortaleçam a agricultura familiar, né? Que agreguem, que organizem. A gente tem várias experiências aí, várias associações dessas localidades que foram citadas, a gente tem acompanhado, sabe que tem um trabalho forte, um trabalho com muita dedicação, tentando unir e agregar as pessoas para a produção de mandioca. E em muitas regiões tem conseguido bastante sucesso, né, nesse empreendimento. Então, o que a gente pode destacar em relação à maniva? Bom, primeiro é a base, é a origem de tudo. A planta da mandioca vem da maniva. Uma maniva boa, portanto, vai ter uma boa produção. A maniva tem dificuldades de manejo, principalmente porque, se a gente observar aí o que ocorre aí no mundo inteiro, a melhor época para colheita não é a melhor época para plantio. Então, nós precisamos colher numa época em que a raiz tem mais goma, para a gente aqui, maio, junho, julho, agosto, e precisamos plantar no início da chuva,
que está cada vez retardando mais, embora as previsões para esse ano são mais otimistas, né? Mas, geralmente, pelo menos no começo de novembro, final de outubro. Então, quase sempre, há necessidade de você guardar essas manivas, o que é uma dificuldade para manter a qualidade. Outra dificuldade das manivas é a quantidade. Além de ser difícil manter a qualidade das manivas, a quantidade de manivas também produzida por área é muito pequena. Se você comparar com o milho, por exemplo, uma espiga de milho, você tem ali quase 500 sementes. Uma planta de mandioca vai fornecer aí de 5 a, no máximo, 10 manivas. Então, há um descompasso muito grande entre a necessidade de material e o que uma planta produz. Então, a gente precisa organizar bem a produção para conseguir maniva de qualidade e em quantidade suficiente. Existem várias alternativas que nós podemos dar. Algumas são mais simples, portanto, mais viáveis para que a gente adote. Outras vão exigir um recurso que, para a gente aqui, é limitado, que é a água. Então, as técnicas, que a gente pode dizer assim, mais recentes, mais apuradas de produção de manivas, vão esbarrar para a gente aqui nessa limitação. Nós vamos comentar aqui, mas muitos de vocês, inclusive, participam desses editais aí, devem saber dos maniveiros, do projeto Reniva, das mudas de mandioca. Isso realmente melhora bastante a qualidade da maniva, mas para a gente, infelizmente, limita com a água. Para que essas mudas sejam utilizadas, nós precisamos de irrigação. E a irrigação quase sempre é um fator limitante, com raras exceções, né? Então, nós vamos comentar aqui algumas maneiras de melhorar a qualidade da maniva, de tentar aumentar também a sua quantidade, porque isso vai refletir na nossa produção. Primeiro aqui, o que nós devemos considerar de modo geral para o manejo ou a produção das manivas. Eu listei algo aqui nos slides, e não são as únicas considerações, mas estão entre as mais importantes. O estado geral da roça, de onde nós vamos retirar as manivas, a escolha da planta que vai fornecer a maniva, a idade também dessa planta, e a identificação da variedade. Começando pelo último aqui, ó, às vezes a gente não dá muita atenção na identificação daquela variedade. Eu chego numa roça, pode ter ali mais de uma variedade plantada, às vezes estão separadas na mesma roça, às vezes estão misturadas. E, às vezes, eu posso me basear somente na minha experiência e separar as variedades com base no que eu acho que é. Eu já vi mais de uma oportunidade isso causar problemas. Vou contar para vocês aqui um amigo da gente, ele já faleceu há alguns anos, mas ele sempre contava essa história. Ele, na roça dele, chegou o momento de plantar e ele não tinha maniva. Um conhecido dele, um amigo dele, deu para ele, acho que meio caminhão de maniva, com a identificação de que era uma variedade mansa. Ele plantou essas manivas e identificou conforme ele recebeu da pessoa que cedeu para ele as manivas. Mais ou menos um ano depois, o filho dessa pessoa que cedeu as manivas foi visitar a roça, arrancou algumas raízes, porque o pai dele tinha dito que era massa, e levou para cozinhar. Resultado: um dia depois, quem deu as manivas, quer dizer, o pai do rapaz que foi lá colher, procurou esse colega da gente, esse amigo da gente, muito bravo, e perguntando por que ele tinha dado variedade brava para o filho cozinhar e comer. Então, ele mesmo forneceu as manivas, o outro plantou as manivas que ele deu, pensando que era mansa porque ele falou, e no fim a mandioca era brava. Então, é um cuidado importante que a gente tem que ter.
uma variedade brava com outra variedade brava, o problema não é tão grande assim, não, mas confundir uma variedade mansa com uma variedade brava é um cuidado que a gente precisa ter, porque isso pode levar à morte, né? Isso mesmo, professor. Não é comum chegar a ter casos de pessoas que morrem porque ingerem mandioca, porque você acaba identificando, demais amargo, mas se você tiver com muita fome e você insistir, ela vai cozinhar e você vai consumir, e dependendo da quantidade, você pode morrer. Né? Há relatos disso, inclusive aqui na cidade, aqui em Conquista, muitos anos atrás, há relatos dessa situação. Então, a identificação da variedade da qual você vai retirar as manivas é algo de extrema importância. A gente tem que ter certeza daquilo ali. Uhum. Dito isso, alguém vai falar alguma coisa? Não, eu falei ótimo. Dito isso, vamos passar para o restante agora. O estado geral da roça. A gente sabe aqui que na região da gente, embora exista, não é muito comum você vender maniva ou produzir apenas manivas. A história do maniveiro agora é mais recente. Então, você acaba colhendo manivas da roça que você plantou ou que seu vizinho plantou. Aí já começa uma dificuldade, porque nós plantamos aqui para quê? Para produção de farinha, para produção de goma. Nós não plantamos com afinidade específica de produzir manivas ou sementes para plantio. Então, nós aproveitamos uma lavoura que foi plantada com a finalidade de produzir farinha, produzir goma, produzir raiz, e dela nós retiramos a maniva. Então, se ela fosse plantada com a finalidade de produzir maniva, nós deveríamos ter um manejo um pouco diferente, porque isso vai refletir na qualidade da maniva, nós vamos comentar depois. Então, observando o estado da roça, verificando se as plantas têm mais ou menos o mesmo desenvolvimento. Se você não tem planta macheada ali dentro, né? Planta macheada que tem muito ramo fino, tem pouca raiz. Se você não tem plantas com muitas manchas na haste, na maniva, com folhas muito amareladas, com sinal de ataque de praga, de doença. Esse é um critério que você deve usar para escolher a roça de onde você vai retirar a maniva. Se uma roça está muito afetada por doença, tem muita planta macheada, se as manivas estão muito fraquinhas, dessa roça eu não devo retirar a maniva, porque se eu usar a maniva dessa roça, eu estou aumentando o problema. A lavoura que eu for plantar com a maniva retirada de uma roça que tinha problema com praga ou doença, também vai levar junto para a nova roça que for plantada esses problemas. Dentro da roça, imaginar que eu consegui selecionar uma roça de boa qualidade. Entrei na roça, vou agora escolher as plantas. Nem todas as plantas daquela roça, mesmo que a roça, de modo geral, seja boa, vão servir para fornecer maniva. Eu tenho que agora verificar as plantas e ver, aquela planta está boa, então é uma planta vigorosa, é uma planta forte, a maniva tem um bom diâmetro, dela eu retiro. Do lado dela tem uma planta fraquinha, uma que cresceu abafada, dominada pelas outras, ou que está num lugar que o mato cresceu muito e a planta não desenvolveu a contento. Então, dessa daí a maniva é fraca. Essa eu não devo tirar. Aí pode surgir a pergunta: se eu for fazer isso, eu não vou pegar maniva nenhuma. Não é bem assim. E é melhor você selecionar bem a maniva e, às vezes, até plantar uma área menor do que eu aproveitar tudo quanto é maniva e plantar uma roça grande, ter trabalho de cuidar e depois não consigo colher porque a maniva era ruim. Então, se eu tenho pouca maniva, é melhor que eu plante bem, com as manivas boas, uma tarefa, do que pegar tudo que eu tenho de maniva sem selecionar e plantar duas tarefas. Eu vou cuidar de duas tarefas e depois a produtividade, pelo fato da maniva ser ruim, vai ser a mesma que eu iria ter se eu tivesse plantado com maniva boa apenas uma tarefa. Então, a gente precisa ter um pouco desse raciocínio. Não conta somente o tamanho da área que foi plantada. Conta muito como ela foi plantada, qual o espaçamento usado, a qualidade da maniva, a adubação, quer dizer, todo aquele manejo. Se eu cuido bem de uma tarefa, eu vou produzir mais do que se eu plantasse duas e não conseguisse cuidar dessas duas. Ótimo.
Outro fator aqui que interfere, está logo no outro aqui, é a idade da planta. Planta muito velha tem mais dificuldade de reproduzir. Planta jovem demais também tem a mesma dificuldade. Então, eu tenho que escolher uma maniva madura. Nós vamos ver depois como é que a gente consegue, numa foto, identificar se aquela maniva ou aquela planta está realmente madura para que a gente possa usá-la para plantar uma nova roça. Não sei se estão surgindo perguntas, mas... Temos aqui 2 perguntas da comunidade de Bela Vista, no município de Mortugaba. A cadeia produtiva lá é mandiocultura, professor. E eles estão a ter com um projeto lá de multiplicação de sementes. A pergunta é o seguinte: qual época melhor para colher as manivas para fazer multiplicação de mudas? E a outra pergunta: e quanto tempo as mudas enraizadas aguentam até o plantio? Eu vou detalhar isso mais na frente. Eu tenho fotos. Beleza. Pronto, eu já... desse enraizamento. Tá? Beleza. É melhor deixar eu falar, porque aí você vai ver o slide e fica mais fácil para esclarecer. Esclarecer, ótimo. Mais alguma ou eu posso... Não, pode seguir. Aí, no momento que eles foram lançando as perguntas, eu vou passando. Aí, no momento que o senhor também achar pertinente, o senhor já esclarece. Tá certo. Aqui nós temos uma foto indicando uma roça de mandioca, que a gente percebe as primeiras plantas aqui, ó, com um bom diâmetro. É uma variedade linheira, quer dizer, ela ramifica só aqui no alto. Se você observar a grossura aqui, ó, da maniva, está adequada, mas mesmo assim, se a gente olhar mais para trás na foto, não sei se vocês conseguem ver, tem uma variação. Tem planta aqui que já está muito fina, essa aqui eu não consigo, ou não deveria usar para maniva, né? Então, dentro dessa roça aqui, eu pego aquelas melhores, e essas melhores eu vou usar para fazer o plantio da nova área. Aqui é um exemplo de um lote de manivas, recém-cortado, bom para ser usado no plantio. Mesmo dentro desse lote aqui, ó, a gente vê que tem algumas variações, né? Tem algumas manivas mais escuras, indicando que há uma mistura de variedade. Tem algumas mais finas, outras com diâmetro ideal, mas, na média, a gente pode dizer que esse lote de maniva aqui, esse monte de maniva, tem uma boa qualidade para você usar para plantio. Então, nós devemos pensar sempre nesse aspecto da qualidade, que a gente geralmente não leva muito em consideração. Porque qual é o comum aqui? Eu arranquei as raízes, vou cuidar de fazer farinha. Às vezes, depois que eu acabo de fazer a farinha, eu volto para a roça. Aí agora eu vou catar aquelas manivas que ficaram lá por cima. E aí eu vou arrumar num canto da roça ali e esperar o tempo da chuva para poder plantar. Nesse tempo elas ficaram no sol, nesse tempo o trator, a carreta, a carroça passou por cima. E é esse material que eu vou plantar e que eu ainda quero que produza muito, mesmo na condição de seca da gente aqui. Então, a gente tendo um cuidado que não vai necessitar de dinheiro para isso, né? Para você organizar a colheita de modo a garantir uma qualidade das manivas, para você selecionar as manivas, você não vai gastar. É só organizar, né? Você organizando o seu trabalho, você organizando as etapas, você consegue melhorar um pouco essa qualidade. Outro lote de maniva aqui. Essa foto é uma área de maniva que foi plantada pela cooperativa, pela Copa Sub. O pessoal de Belo Campo, Lagoa do Canto, você diz que estão aí, Peba, que é da cooperativa, deve estar ouvindo, né? Ele é bem participativo nessas reuniões e nesses projetos. Então, essa área que foi plantada há muito tempo, essa foto já é antiga, um lote de manivas, já separado, já enfechado, com uma boa qualidade, já selecionado para ser usado para plantio. Então, esse cuidado, embora a gente imagine que não compensa, mas tem um reflexo muito grande na produção.
É porque a mandioca, ela é tão adaptada, é tão resistente que ela engana a gente. Se você jogar uma maniva aí em cima da terra, ela vai brotar de qualquer modo. O problema não é que ela vai perder a capacidade de brotar. O problema é que o broto que sai de uma maniva fraca é um broto mais fraco, que cresce mais devagar e que, no final, lá vai produzir menos raízes. Então, para a gente manter uma boa produção de raízes, nós precisamos cuidar da maniva, fortalecer a brotação, porque isso vai melhorar a produção das raízes. Outro lote de maniva aqui também, né, de boa qualidade, isso aí distribuído lá no Bomba, em Cândido Sales. Veja que lá no fundo da foto tem algumas pessoas assim, você consegue ver daqui, que já estão plantando a área, então também foi uma distribuição de manivas feita pela cooperativa para o plantio de alguns agricultores. Também foram manivas selecionadas. A mesma coisa aqui, ó, de mais perto. Elas estão enfechadas aqui apenas para facilitar o transporte, e é um cuidado que a gente deve ter. A gente sabe que na maniva você tem aqueles olhinhos, que são as gemas, que ficam em cada nó. É dali que surge a brotação. Eu já vi várias vezes descarregando o caminhão de maniva, lá de cima o sujeito joga, bate no chão, joga um feixe em cima do outro, depois pula lá de cima desse monte de maniva. E aí isso acaba estragando aqueles olhos, aquele broto, acaba ferindo a maniva, o que diminui a brotação, deixa a maniva mais sujeita ao aparecimento de pragas, aparecimento de doença. Então, a maniva é resistente, a mandioca é adaptada, mas nós não podemos deixar assim à vontade, precisamos ter um cuidado. Esse cuidado vai refletir bastante. Outro aspecto que a gente tem aqui é a parte da planta. Então, geralmente, isso aí eu acho que eu estou chovendo numa olhada, porque todo mundo que planta mandioca já tem essa informação, né? Nessa foto aqui, ó, esse limite aqui, dessa faixa vermelha, até esse daqui, então essa parte aqui, ó, mediana da planta, ou chamado terço médio, é o que deve ser usado para plantar uma nova roça. Por que não devemos usar a parte de baixo? Ela é mais velha. Se ela é mais velha, qual é o inconveniente? O broto, aquele olhinho, demora muito tempo para brotar, então atrasa esse início da brotação. A parte de cima, que é o oposto, é muito nova. Ela é nova, ela é muito molhada, é muito macia. Ela seca com muita facilidade quando você planta. Principalmente se ocorrer uma seca, o que é infelizmente comum para a gente aqui, principalmente nesses últimos anos, né? A gente tem que lembrar aí que nesses últimos anos, muitos de nós perdemos a lavoura. Planta, choveu, plantou. Demora aí, às vezes, 1, 2 meses sem chuva. Aquela maniva, quanto mais fraca ela é, menos ela vai aguentar sem a chuva. Às vezes ela começa a brotar e volta, a maniva não tem reserva suficiente para manter o crescimento daquela brotação. Nessa outra foto aqui do mesmo modo, né, que é uma planta mais nova, mas mostrando, de qualquer maneira, o aproveitamento da maniva nessa parte aqui. Nós falamos da idade da planta. Como é que a gente tem uma ideia se aquela planta já está com uma idade tal que possa fornecer maniva para a gente usar no plantio da roça? Uma coisa que nós podemos observar é isso daqui, ó. Nessa foto do lado direito aqui, está mais nítido. No meio da maniva, ele tem aquele miolinho que parece um isopor. Quanto menor essa parte branca, mais velha é a maniva. Então, quanto menor essa parte branca, melhor é para ser usada para plantio. Uma maniva com essa parte branca aqui, ó, equivalente mais ou menos à metade de toda essa largura aqui, é uma maniva boa para plantar. Onde é que você encontra uma maniva com essa característica? Ou na parte mais adequada da planta, naquele terço médio, ou em plantas que estejam na idade ideal. Se você subir na planta e cortar mais em cima e pegar a maniva mais nova, você vai ter essa situação aqui, ó. Quase toda a grossura da maniva é ocupada pelo miolo. Então, essa daqui é muito aguada, ela é fina, ela seca com muita facilidade. Essa daqui, como o miolo é pequeno, ela tem essa parte mais dura, mais grossa, de madeira aqui,
que dá à maniva maior resistência, mesmo em condições de seca. Essa daqui, ó, resiste muito mais do que a de cá. Então, um bom indicativo de uma maniva de idade adequada, de uma planta que pode fornecer uma maniva na idade adequada, é observar esse miolo aqui. Se esse miolo tem mais ou menos a metade da grossura total da maniva, é uma maniva boa para plantar. Se o miolo ocupa boa parte da grossura da maniva, é uma maniva nova, de uma planta nova, ou de uma parte nova da planta, que é a parte superior, que a gente não deve usar para plantar, sob o risco de perder, principalmente se houver uma seca, o que, infelizmente, para a gente aqui é mais comum. Outro cuidado, comprimento das manivas. De novo, aí, eu tenho quase certeza que, se não todos, mas boa parte dos que estão aqui ouvindo, já escutaram e devem usar nas lavouras essas manivas com 20 centímetros. Que é o que se considera, em termos técnicos, um padrão adequado para uma maniva de mandioca. Então, deve ter mais ou menos 20 centímetros de comprimento. Eu acho que todo mundo sabe disso, uma boa parte usa, mas nem todos. Eu vou mostrar algumas fotos aí de roças daqui da região, que nós desenterramos algumas manivas para mostrar o comprimento. E assim, por experiência própria, visitando várias comunidades, dessas que a gente já tinha feito várias conversas, a gente sempre encontra, às vezes, assim, algumas dificuldades, né? A gente conversa hoje é assim, pela internet, antes era na sala, e comentava sobre a maniva. Não, todo mundo usa, você usa. Então, vamos lá ver. Aí, a minha roça está longe, a estrada está ruim, a roça está suja, a cerca está muito fechada. Era, às vezes, difícil encontrar alguém que deixasse ir até a roça para a gente conferir realmente se o tamanho da maniva é aquele que estava sendo discutido. Então, que todo mundo, acho que tem informação de 20 centímetros, isso aí é quase ponto pacífico. Agora, boa parte usa realmente, mas ainda tem uma grande quantidade que tem resistência a usar. E a resistência a usar uma maniva maior é o mesmo raciocínio que nós comentamos antes, porque se você divide a maniva em pedaços menores, você planta uma área maior. Mas o que adianta plantar uma área maior com maniva ruim, que vai lhe dar mais trabalho e você vai ter uma menor produção? Então, é melhor selecionar bem a maniva, nesse caso aqui, com um bom comprimento. Você vejam pela foto aqui, ó, uma boa quantidade de raiz já sendo formada, um broto grande aqui e vigoroso. Essa foto foi tirada dessa maniva aqui, que foi plantada em areia. Nós não colocamos nem terra e nem adubo. Colocamos ela na areia e apenas molhamos, para mostrar que tudo isso aqui, ó, é reserva da maniva. Ela enraizou, brotou, depois a planta começou a fazer o processo de fotossíntese, mas todo esse início aqui não teve nenhum adubo que veio do solo para ela, não. Ela começou a viver com o que ela tinha dentro dela. Por isso que é importante uma maniva com um bom comprimento. A gente pode imaginar que a maniva é o prato de comida do broto. Se a maniva é pequena, o broto tem pouca comida, vai crescer pouco, vai crescer fraco, vai produzir menos. Se a maniva é maior, tem muita reserva, muito alimento, o broto vai crescer mais rápido, vai produzir mais. Então, é importante esse comprimento das manivas. Se a gente alia aqui na região da gente, maniva guardada há muito tempo, ainda planta com um comprimento pequeno, estamos ainda deixando mais difícil na situação da planta. Veja aqui, uma foto tirada daqui dessa região, ali entre Cândido Sales e Belo Campo, há vários anos atrás. Essa roça tinha sido plantada há algum tempo e não tinha brotado quase nada, poucas covas tinham brotado. Aí nós paramos e desenterramos uma ou outra para ver o que tinha acontecido e encontramos isso daí. Ó. Então, basicamente, aqui não dá nem 3 moedas dessas de R$1 o comprimento da maniva que for usado. Então, não tem como, por melhor que seja a qualidade dessa maniva, mesmo ela sendo boa, que geralmente é difícil de conseguir, que ela consiga brotar. Por quê? Porque aqui é muito pequena. Pelo tamanho, já tem pouca reserva.
essa parte aqui, ó, onde você cortou, e onde você cortou do outro lado, o que vai acontecer? Depois que você corta, ela começa a secar. Então, se você cortou aqui, ela seca daqui, e a maniva é muito pequena, não tem quase nada aqui no meio, vai secar tudo. Não fica quase nenhum alimento, quase nenhuma reserva para o broto desenvolver. Veja aqui novamente. Ó. Em outra roça, próxima, as manivas já algumas brotaram, mas a brotação estava começando a mirrar, e algumas não conseguiram nem brotar. A gente vê pela foto que, além de ser uma maniva curta, é uma maniva muito fina. Então, o tamanho da maniva está associado à quantidade de alimento para o broto desenvolver. Se ela é fina e é curta, ela vai ter pouca reserva, pouco alimento para a brotação desenvolver. Ela pode até começar, mas se o tempo não ajudar, se a terra for pobre, se não chover muito, dificilmente ela vai conseguir desenvolver e produzir a contento. Ela pode brotar, pode segurar a brotação, mas para ter uma boa produção é difícil se você não ajuda com a maniva de boa qualidade. Está explicado aqui no trabalho que nós fizemos aqui na universidade há alguns anos. Plantamos manivas de 5 até 30 centímetros de comprimento e medimos a produtividade, quer dizer, quantos quilos de raízes nós colhemos por cada hectare. Com maniva de 5 centímetros, colhemos 12 toneladas por hectare, o que é bom se a gente comparar com o que está hoje. Nós estamos colhendo 6 toneladas, a metade disso aí. Mas essa terra era uma terra boa e foi uma época, como já tem alguns anos, que chovia bem mais do que hoje. Né? Então, com 20 e 15 centímetros, ó, nós chegamos a 30 toneladas. Se a gente comparar aqui na região, tá, daqui para aqui, de 5 para 10, basicamente nós chegamos quase ao dobro da quantidade de raízes quando a gente usa uma maniva de 15 a 20 centímetros. Por esse resultado aqui, ó, até daria para usar de 15, que foi mais ou menos a mesma coisa. Não há diferença entre 15 e 20 centímetros. A diferença maior está aqui de 5 para 10. Se você usa manivas também muito maiores do que 20 centímetros, isso pode, além de não ser necessário, pode reduzir a produtividade em alguns casos, para algumas variedades que brotem demais. Né? Não é muito comum ocorrer essa redução aqui que ocorreu, mas pode realmente acontecer. Então, no geral, manivas com 15 a 20 centímetros de comprimento vão fornecer uma quantidade adequada de reserva para o broto desenvolver e nós vamos ter uma boa produção de raízes ao final. Outro critério, outro aspecto que nós precisamos medir, a quantidade de gemas, ou quantos olhinhos nós temos naquela maniva. Quem trabalha com mandioca sabe que isso muda muito de uma planta para outra, muda de uma variedade para outra e muda dentro da mesma planta. Isso ocorre também, por exemplo, com cana-de-açúcar. Aqueles nós do colmo da cana, se você pegar lá uma cana daquela, quando você descasca, ou para fazer cachaça, ou fazer açúcar, ou para chupar a cana, você vai ver que tem nó maior e tem nó pequeno. É a mesma coisa que ocorre aqui com mandioca. O que influencia nisso? Um dos fatores é a seca. Naquele período do ano, que aquela parte da maniva estava desenvolvendo, se ocorrer uma seca, ela tende a ficar com os nós bem mais curtos. Se era uma época mais chuvosa, ela tende a ficar com uma parte de baixo aqui, ó, com os nós bem mais afastados. De qualquer modo, nós precisamos ter, pelo menos, em uma maniva, entre 5 a 7 nós. E nesses 5 a 7 nós, pelo menos os 20 centímetros. Se a gente tiver, como nessa situação aqui, ó, nós muito próximos, nós não devemos diminuir o comprimento da maniva. Se a gente olhar aqui, do jeito que está aqui, com 10 centímetros, essa maniva de cima, a gente teria os 10 nós, um nó muito grande. Por que a gente não pode diminuir para 10 centímetros? Porque o alimento para o broto depende do tamanho da maniva. Mesmo que você tenha um número grande de nós, eles vão brotar, mas você não vai ter alimento, não vai ter reserva, porque a maniva é curta. Então, 20 centímetros com pelo menos 5 a 7 gemas.
Se nos 20 centímetros você não tiver essa quantidade de 5 a 7, você pode aumentar a maniva para conseguir. Se nos 20 centímetros você tiver uma quantidade muito grande de nós, você não deve diminuir a maniva, porque você vai diminuir a quantidade de reserva para o broto desenvolver. Outro aspecto, qualidade da maniva. Uma maniva com muita umidade, né, escorre o leite, uma maniva de cor verde, né, você passa o dedo, você raspa com facão, com canivete, isso acontece facilmente, é indicativo de uma maniva de boa qualidade. Aí tem que lembrar que nós queremos a maniva para quê? Para plantar. Né? Nós não queremos lenha para queimar na fogueira. Então, se a gente quiser uma maniva seca, a gente deixa ela no sol aí um tempão até ela secar. Depois serve para queimar, mas para plantar não vai servir. Se a gente quer uma maniva boa para plantar, nós temos que cuidar para que ela fique desse jeito aí. Né? Que ela tenha umidade, que ela tenha leite ainda. Por quê? Porque isso indica uma maniva de boa qualidade, uma maniva que perdeu pouca reserva durante o período em que ela foi armazenada. Isso aqui eu já comentei, esses ferimentos que a gente deve evitar. Outro aspecto aqui é o corte das manivas. Então, bom é que o corte seja reto aqui, ó. Quando você faz esse corte reto, como está aqui, você não deixou aquele bico, a gente chama de bisel, você tem o enraizamento mais uniforme. As raízes vão surgir, ó, em todo esse corte aqui. Se você deixa um bico, e você pode ir na sua roça, e é muito difícil você cortar todas desse modo aí com o facão. Sempre fica uma ou outra mais reta no corte e outro mais com aquele biquinho. Se você olhar, logo depois que você planta, quando ela começa a enraizar, as que têm o bico vão formar raízes primeiro na ponta desse bico. E essas daqui não. Elas formam as raízes já, ó, bem distribuídas ao longo desse corte, o que é melhor para o estabelecimento inicial da planta. Bom, aqui nós temos uma questão que é de extrema importância para a maniva. Do lado esquerdo, uma maniva guardada na sombra. Do lado direito, a maniva no tempo, mais coberta com palha. Nós já comentamos antes que a época de plantio não é a mesma época de colheita. Então, nós colhemos e precisamos guardar as manivas para usar na época de chuva. Quanto mais tempo ela fica guardada, pior ela vai ficando. Ela vai perdendo reserva, vai perdendo alimento, vai ficando mais difícil para a brotação. Então, aqui são dois modos considerados bons para você armazenar. Essa foto aqui é de um armazenamento lá na universidade, nos trabalhos que a gente fazia, precisamos guardar as manivas para plantio, guardamos aqui na sombra de árvore, é uma maneira bem simples. E essa foto aqui, ó, foi tirada no estado do Paraná, uma visita que nós fizemos há algum tempo lá, ao lado de uma roça. Então, essa área aqui está sendo preparada, já está pronta para plantio, e esse monte coberto com palha são as manivas que vão ser usadas para o plantio dessa área. O que nós devemos proteger? Para evitar que o sol, direto na maniva, vá desidratando, vá secando a maniva. É interessante que a gente aqui tem sempre a preocupação ao contrário. Todas as vezes que a gente comenta sobre isso, as perguntas são: se eu fizer assim, se eu cobrir com palha, ela vai cozinhar, vai ficar muito abafada. Mas geralmente a gente não preocupa que ela vai secar, porque o sol bate direto ali. Pode ocorrer o problema de abafar aqui? Pode. Como é que você vai reduzir? Você pode colocar menos palha, pode colocar um pedaço de pau, uma haste de madeira aí no meio, e vai arrumando as manivas, os montes assim, deixando espaço no meio para que haja ventilação. Então, há alternativa para você fazer, e isso dá um bom resultado, porque a maniva perde menos água, fica mais úmida, fica com mais leite, com mais reserva, com mais força para a brotação. Mas olha o que a gente faz aqui. Então, uma foto de uma região típica aqui, né? A área também preparada e as manivas, ó, no sol aí. Esses montes ficaram aqui, às vezes, meses no sol, esperando a época da chuva, com a terra pronta para fazer o plantio. Então, com esse sol, antes do período chuvoso aqui, outubro, novembro, dezembro, a maniva vai desidratar muito facilmente, vai perder muita qualidade, vai brotar, mas não vai produzir. O problema não é que ela brote, é que, além de brotar, que ela produza
raízes, e para produzir raízes ela precisa ter reserva, e boa parte vai se perder se elas forem armazenadas desse modo. Outra situação aqui. Então, essa área já foi queimada para ser plantada, e as manivas que vão ser usadas, ó, estão aqui expostas ao sol. Já estão aqui há algum tempo, vão ficar mais ainda até que você consiga plantar essa área. Então, é um cuidado importante que geralmente a gente não tem. De novo, outra situação, manivas do mesmo modo, guardadas aqui esperando o plantio no sol. E aqui a gente tem uma outra coisa que nós podemos mostrar. Além de estar no sol, elas estão aqui sob a terra. Ó. Você vê que a base aqui da maniva, a cepa, o pé da maniva, está sobre o sol, a terra, não está enterrado aí. Se a gente pegasse uma enxada, afofasse um pouco e enterrasse uma parte aqui, ó, ela resistiria mais do que deixada assim como está sobre a terra. Poderíamos fazer desse modo aqui, ó. A gente pode afofar um pouco e enterrar essa base aqui, porque ela vai perder menos umidade e vai ter um menor problema com a qualidade durante esse período de armazenamento, que aqui na região pode variar, às vezes 2 meses, 1 mês, até 3 meses pode chegar. Quanto mais tempo de armazenamento, pior é a qualidade. Outra foto aqui de armazenamento, de novo no Paraná. Veja a quantidade de maniva aqui, ó, que está armazenada, a terra já está pronta, lá é o plantio direto, a terra já está pronta aqui para você fazer o plantio, esperando aqui a chuva iniciar, com as manivas armazenadas, mas cobertas com palha. Então, a proteção das manivas contra o sol, contra a desidratação, contra a seca das manivas é de grande importância para a gente manter a qualidade. Quanto mais a gente cuida da maniva, maior vai ser a nossa produção. Mudamos agora de armazenamento. Plantamos a roça. Sobrou. Esses montes que a gente vê aí, acho que vocês estão vendo num tamanho menor, mas são as manivas que sobraram. Então, eu tinha essa situação aqui, ó. Desfiz, cortei, joguei as pontas fora, a parte de cima que não presta, secou, a parte de baixo às vezes é muito dura, também não presta. Plantei e sobrou isso aqui. Eu deixo esses montes no meio da roça. Bom, a primeira pergunta é, eles vão servir para quê? Se já não serviram no momento que eu plantei, porque isso aí é o que sobrou do plantio. Sempre que a gente pergunta isso, sempre alguns têm ideia de arrumam uma serventia, que qual seria? Adubação. Eu posso usar isso aí como adubo. Aí poder até pode. Agora, creio eu que fazer ninguém faz, não. Teoricamente, você até poderia tentar picar, cortar isso aí, espalhar, usar como plantio, mas ninguém faz. Serve para quê, então? Fica aí no meio da lavoura. Aqui, ó, a área já plantada, veja que as plantas aqui estão quase na época de colher, mas as manivas que sobraram do momento em que essa roça foi plantada ainda estão aí no meio da roça. Quer dizer, basicamente, pela foto aqui, as plantas devem ter quase 1 ano, né? Há 1 ano atrás, isso aqui já não prestava para nada. O que vai servir agora? Ainda não tem nenhuma serventia. Aqui as manivas, essas já cortadas. Então, várias manivas já cortadas para plantio, também não foram usadas, sobrou, deixei no meio da roça. Se eu olho mais de perto, aí eu começo a ver para que elas vão servir, tanto essas cortadas como o monte de refúgio grande. Esses buraquinhos que nós vemos aqui são orifícios feitos por algumas pragas que vão se alojar, vão desenvolver, vão viver dentro desse resto de maniva que eu deixei na roça. Então, para mim não vai servir para nada, porque eu não vou usar para plantio e tampouco para adubação. Mas para a praga, ela encontra uma boa hospedagem aí dentro, né? Ela encontra um bom lugar para que ela possa se multiplicar, atingir a minha roça, da minha roça passar para as roças vizinhas, né? A gente sempre tem, de tempo em tempo, principalmente quando a roça está muito fraca, um ataque de pragas maior, e é em função muito desse manejo das manivas. Então, é algo simples. Se esses montes aqui, ó, não vão servir, e já está seco, eu junto e queimo. Acabo com o problema, ainda vou ter a cinza no final, que talvez até eu utilize,
mas acaba com o problema dessas pragas aí. Então, é um cuidado que a gente precisa realmente ter, porque isso vai ter um reflexo grande. Novamente aqui, uma maniva com o início de um ataque da broca. Então, essa pó de serra que a gente vê aqui, ó, já é resultado do ataque da broca. Ela pode entrar pelo aquele miolo, se alojar dentro dessa maniva. E se eu não cuido e presto atenção na hora de cortar para plantar, eu posso estar plantando a maniva já contaminada com essa broca aí. Isso pode passar para a nova roça que eu estou plantando. O que seria, então, em termos de maniva, adequado? Reservar uma área para produzir manivas. Eu planto a área para produzir raízes, para fazer farinha, para tirar goma, e deixo uma área reservada. Dessa área reservada eu cuido melhor, limpo mais, se puder, adubo mais, acompanho mais de perto para a produção de manivas. E para isso eu posso usar esses coeficientes aqui, ó. Então, como é que eu calculo a quantidade de maniva? De modo geral, 1 hectare plantado de mandioca pode fornecer manivas para plantar de 5 a 10. Depende da variedade, da quantidade de manivas que cada planta vai fornecer, do espaçamento usado, mas na média está aqui de 5 a 10. Por segurança, a gente pode seguir o que é mais comum, inclusive, 5. Então, a relação é de 1 para 5. Se eu tenho uma tarefa plantada, eu tenho maniva para plantar outras 5 tarefas. Se eu tenho um prato plantado, eu tenho maniva naquele prato suficiente para plantar do mesmo modo outros 5 pratos. Então, com esse coeficiente, eu posso planejar a necessidade que eu tenho de maniva e posso reservar, por exemplo, um prato, uma tarefa para a produção de manivas. Aquele eu posso cuidar mais, aquele eu posso colher na época que eu vou plantar, quer dizer, eu evito o armazenamento. Eu colho quando começar a chover. Eu colho quando a terra estiver pronta para plantar, porque aí eu vou usar uma maniva de melhor qualidade. Então, são cuidados que a gente pode ter. Às vezes não é possível, dependendo da situação, mas quem puder reservar uma área na propriedade para produzir maniva, vai ver um reflexo grande, porque isso vai quebrar o ciclo que nós estamos hoje. O que está acontecendo hoje? Em função do solo mais pobre, da seca, dessa dificuldade que a gente tem com maniva, a cada ano que passa, a maniva está sendo de pior qualidade. A maniva ruim, eu plantei a roça hoje. Como não choveu e a terra é pobre, essa planta, quando for colhida, vai fornecer uma maniva pior do que a que foi plantada. No outro ano, vai piorando, piorando, piorando mais ainda a situação. Então, qual é a lógica desses projetos que nós vamos falar agora? Do projeto RENIV, da multiplicação. É quebrar isso daí, melhorando a qualidade da maniva. Uma maneira que nós podemos usar mais simples é selecionar maniva de boa qualidade nas propriedades vizinhas e plantar essas manivas reservando uma área específica para plantio. Já que para usar muda eu preciso de irrigação e eu não tenho condição, eu seleciono as manivas, adubo aquela área que eu vou plantar para a produção de manivas, cuido daquela área com maior intensidade e vou ter uma maniva também de boa qualidade. Se não for possível, se eu não quiser fazer isso, se eu estiver disposto a fazer algo mais aplicado usando a irrigação, eu vou ver mais para frente agora como, né? Então, aqui, uma foto de uma roça plantada com maniva selecionada. Então, veja que ela toda fechada, toda uniforme. Essa foto aqui é na universidade. No estado do Paraná, também uma área plantada com as manivas daquele modo que foram armazenadas na foto anterior, cobertas com palha, uma área grande, mecanizada, também toda uniforme. Veja, ó, aqui temos a mecanização, que a gente pode até discutir depois, mas a uniformidade das plantas quase nenhuma falha plantada com maniva armazenada, coberta com palha. Então, não é a cobertura da palha a causa de qualidade de maniva ruim, pelo contrário. Outra área aqui, também plantada com maniva armazenada do mesmo modo, veja, uma área imensa, toda plantada com basicamente nenhuma falha. Bom, nós comentamos sobre a produção de manivas que nós podemos fazer aqui até agora. Então, o que é mais real para a gente, as medidas mais simples, mais baratas para a gente adotar, é o que nós comentamos até agora. E dão um bom resultado. Se a gente fizer um plantio
com esse cuidado que nós comentamos até agora das manivas, nós vamos ter boas manivas, vamos conseguir um aumento de produtividade. Podemos ir além disso, melhorar mais ainda? Sim. Como? Uma maneira essa daqui, o chamado Projeto Reniva. Limitação principal. Nesse tipo de projeto, a produção de mudas depende de água. Então, as perguntas que surgiram anteriormente, nós vamos esclarecer aqui. Como é que começa a produção de mudas desse projeto Reniva? Essas manivas são levadas para o laboratório, a biofábrica, que fica lá entre Ilhéus e Uruçuca. Elas são avaliadas para ter certeza que não tem contaminação de nenhuma doença ou praga. Só chegam lá depois de passarem por esse teste. São colocadas nesses tubetes aqui, plantadas em pé, e começam a brotar. Depois de um certo momento, a ponta desse broto, não é o broto inteiro, somente a pontinha do broto é cortada dentro do laboratório. O laboratório, com todo o cuidado, semelhante a um laboratório que faz exame para a gente também, é esse laboratório aqui. É tudo esterilizado, pessoa com máscara, com touca, com bota, com todos os cuidados, né? Então, aqui, um pontinho daquele broto, só o finzinho dele, só o olho do broto, é levado para o laboratório e é plantado em uma solução que é semelhante a uma gelatina. Semelhante a essa gelatina que a gente come aí. Então, é algo bem duro, mas bem sólido. Então, esse broto é colocado ali. Dentro dessa gelatina tem tudo que a planta precisa, todos os nutrientes que ela precisa para desenvolver estão ali. Ela vai crescer, como tem aqui, aqui a gente vê já umas folhinhas de mandioca. Então, ela cresce e depois nós recebemos de volta para plantio essas mudas aí. Então, essas são as mudas originais do projeto Reniva. Elas chegam assim, nesses chamados rocamboles, com a raiz nua. Então, aqui nós temos apenas um rolo de plástico com as mudas arrumadas ali enroladas. Veja que essa daqui, ela já era uma muda mais velha, ela já tinha sido podada lá na produção. A gente vê aqui onde foi podada e o broto que saiu depois da poda, para que ela permanecesse mais tempo no viveiro. Já vem com algumas raizinhas, A gente vê aqui que tem essas raízes finas, mas tem já as raízes começando a engrossar. Esse tipo de muda, aqui tem outra foto do rocambole já aberto, Cada pedaço desse aqui é uma muda. Então, ele vem enrolado, como está aqui. Nós abrimos, estendemos isso daí e vamos retirando as mudinhas para fazer o plantio. Nós fizemos um dia de campo há um ano atrás, 2 anos atrás, na universidade, e chegamos a mostrar essa foto aqui de lá, fizemos esses plantios. Então, quem esteve no dia de campo já viu e já levou, inclusive, mudas isso aqui, né? Mas são essas as mudas que nós recebemos do projeto Reniva. Aí, por exemplo, quem perguntou sobre essas mudas, só o fato de você ver como é a muda, é uma muda com raiz bem fininha, num substrato aqui que é muito tenro, muito úmido. Se você plantar isso aqui e não molhar, ela morre. Então, não adianta tentar fazer a produção de mudas desse modo, pelo projeto Reniva, se você não tem condição de irrigar. Não pode irrigar, não adianta tentar produzir mudas desse tipo. Aqui é um campo que nós fizemos na universidade com irrigação. Nós usamos tanto o gotejamento em alguns casos, como usamos aspersão em outro caso, mas precisa irrigar. Se você não irriga, essa irrigação é mais necessária nos primeiros meses após o plantio, depois que ela cresceu aí 5, 6 meses, até, dependendo da região, 4 meses, você pode suspender. Mas para a muda pegar, para a planta iniciar o seu desenvolvimento, se não tiver irrigação, não adianta tentar não, porque você vai ter um prejuízo muito grande. Outra foto aí, né, da irrigação sendo preparada para o plantio. As mudas aqui, plantadas manualmente, uma a uma, né, tirando lá do rocambole e colocando. Nesse caso, a irrigação foi feita com aspersão. Então, esse é um dos tipos possíveis de você multiplicar, usando as mudas do projeto Reniva. Então, nós temos, primeiro, essas mudas aqui são produzidas em laboratório. Nós não temos aqui na região, a região que eu falo aqui no entorno de Conquista, um laboratório que produza. Na Bahia, o único laboratório que produz esse tipo de muda é o Instituto Biofábrica de Cacau,
que fica localizado ali entre Ilhéus e Itabuna. Então, só temos lá. Temos que adquirir lá, ou tentar, as mudas, elas talvez possam ser cedidas através de algum projeto desses aí que vocês têm, mas a dificuldade não é nem conseguir, a dificuldade é manter, porque nós precisamos de irrigação, de adubação. Quando você irriga, o mato aparece mais, então o acompanhamento também precisa ser mais constante. Estão as raízes aqui, ó. Dessas mudas anteriores, quando você planta, elas, no início até tinham história que elas não iriam produzir raízes, produzem. Mas as raízes não têm uma forma muito comum, quer dizer, é difícil, embora você possa aproveitar, para fazer farinha ou para tirar goma dessas raízes. São raízes tortas, curtas, né? Parecendo uma bola, grossas. Tem raízes, deixa eu ver esse tempo, não. Tem raízes que têm um formato basicamente normal, mas a boa parte delas não tem uma boa formação. Mas é possível aproveitar as raízes. Só que não é esse o sentido. Quando você planta uma roça desse modo, usando aquelas mudas, você planta para quê? É o maniveiro que planta para produzir manivas. Manivas de boa qualidade, porque foram limpas das doenças e pragas em laboratório. Porque são plantadas com adubação e irrigação. Então, esse, do ponto de vista técnico, seria a muda de melhor qualidade. Infelizmente, com a limitação da irrigação. Alternativa. Se o tempo estiver esgotado, Rosa, você pode me avisar aí que eu posso encerrar logo nos próximos slides. Não, professor, pode seguir. A discussão aí, eu tenho certeza que está sendo de suma importância aí para os agricultores. Aí, o senhor até me perguntou a pergunta de qual foi a comunidade, né, para multiplicação. Foram duas perguntas aqui. Foi da comunidade Bela Vista, no município de Mortugaba. Eles estão com esse projeto aí de multiplicação das sementes. Tem aqui uma outra pergunta aqui de Carranca, que lá também é mandioca, mas o senhor já respondeu aí nos slides anteriores. A pergunta é a seguinte: quais são as melhores maneiras para armazenar as manivas? O senhor respondeu. Tem também uma outra pergunta aqui de Mortugaba, outra comunidade, São Domingos. A quantidade de gemas interfere na produção? O senhor também já respondeu. E a pergunta dela segue aí, em outro bloco, em outra mensagem. A quantidade de gemas interfere na produção? Se ter muitas gemas nos 20 centímetros, por exemplo, o senhor já explicou isso também. Pode continuar, professor, vamos. Então, essa comunidade... É só para contribuir, essa comunidade de Bela Vista e de Mortugaba, o que ela nos coloca é que eles estão tendo dificuldade em aumentar a produção dessa maniva que tem na localidade. Até porque eles sofreram com a estiagem, né? Perderam muita maniva e tem essa dificuldade de reproduzir. Aí eles questionaram, né? Inclusive, fizeram uma reunião com a gente para qual seria a melhor forma para rapidamente, né, eles sanarem essa questão da maniva, né, que estavam com dificuldade. Nesse caso, Eudson, provavelmente há limitação de água, então o uso dessas mudas é difícil. Então, seria aquilo anterior, você selecionar as manivas que você conseguir na própria localidade, né, e tentar fazer uma área específica para a produção de manivas, porque de pouco a pouco você vai revertendo a situação. E assim, antes que eu me esqueça, no geral, as mudas do Reniva, elas têm também outro cuidado que nós precisamos ter. É porque nem todas as variedades estão multiplicadas pelo Reniva. E vocês sabem mais do que eu nisso aí, cada local tem uma variedade mais adaptada ali que produz mais. Então, se eu planto uma variedade aqui em Mortugaba e eu pego uma variedade vinda do Reniva que eu nunca testei, o risco dela não produzir bem é muito grande. Então, por exemplo, o que temos aqui? Nós levamos lá para a Biofábrica, a Sergipe, levamos a Platinão, que são variedades daqui, e recebemos depois mudas da Sergipe e da Platinão, que já são adaptadas aqui, já melhoradas. Né? A Poti, a Verdinha, que nós vamos falar delas também, nós passamos por esse processo. Agora, se é uma variedade que eu nunca plantei na minha região
e eu vou receber mudas dela para multiplicar, eu posso ter problema, porque ela pode não produzir. Então, é algo que eu tinha esquecido de falar, mas foi bom você lembrar que é sempre importante na escolha dessas mudas. Outro método... Diga. Não sei se você lembra, na época do Projeto Gavião, tinha uns campos de multiplicação que foi feito alguns experimentos com as variedades da região mesmo, então não sei como é que está hoje esses campos, mas eu me lembrei aqui, não sei se você é o professor Jaime lá do Embrapa, de Cruz das Almas, ele sempre vinha, né, eu trabalhava em Nicínio de Almeida, e a gente visitava essas comunidades todas que tinham campo de multiplicação de maniva e tal. E eu lembro que ele, quando você falou, eu lembrei bastante em relação aos 20 centímetros, né, porque... A gente chegou na comunidade, não esqueço, que aí Jaime foi lá, falou, não, vamos abrir um do cavar aqui para ver. E aí a gente viu que estava bem pequeno mesmo, assim, um pedacinho de menos de 10 centímetros. Aí o produtor falou, senão não dava para plantar tudo. Aí o professor Jaime quase, foi um momento assim, você falando, eu lembrei, falou, não. E Jaime foi lá e futucou a terra e cavou, falou, tá vendo aí que eu falei? Que eu sabia que... Não, mas não dava para plantar tudo. Falou, não tinha problema, você plantava metade da área que seria melhor. Aí eu me lembrei que você falou aí. Mas eu não sei como é que está esses campos que tinha lá de multiplicação, inclusive em Morto Gala, na região, tinha. Interessante. Eu sei desses campos e cheguei a ver alguns resultados, mas hoje em dia eu não tenho mais informação, creio que eles não existem mais, né? E eu não sei, assim, o resultado. Às vezes a gente encontra alguma referência, algumas dessas variedades que ainda são plantadas aí nessa região de Condeúva, um dia eu já escutei sobre elas, né? Oriundas desses campos. Bom, outra alternativa de mudas é esse outro processo aqui chamado de multiplicação rápida. É semelhante ao do reniva, mas é mais simples. Esse a gente pode fazer em qualquer lugar, mas tem a mesma limitação, que é a necessidade de água. Como é que seria? Nós podemos começar com uma estaquinha de mandioca, geralmente aí desse tamanho, com 3 gemas apenas. Nós cortamos pequenininho, com 3 gemas, colocamos aqui dentro de um canteiro. Esse canteiro aqui, ó. Vocês estão ouvindo ainda? Estamos. Ah, tá. Tem uma mexida, Estamos sim. mexida na tela aqui, eu pensei que tinha saído, mas estão ouvindo, né? Então, esse canteiro é um canteiro com a terra adubada. Embaixo dessa camada de terra, nós temos uma camada de brita para que a água escorra. Aqui em cima, nós colocamos deitada, sem enterrar totalmente, essas estaquinhas com 3 gemas. Depois, essas estaquinhas começam a brotar, ó, esses verdinhos aqui são as gemas. Então, a gente não enterra, porque se enterrar, elas vão surgir debaixo da terra e isso vai contaminar esses brotos aí. Nós cobrimos esses canteiros com esse plástico e molhamos diariamente. Então, quando você cobre com plástico e molha, aí dentro fica uma câmara úmida, fica úmido e quente, para favorecer a brotação. Então, a brotação vai se desenvolvendo. Estão vendo ainda? Estamos, professor. Sim, professor, a gente está ouvindo. Tá. É porque, assim, o outro computador que eu tinha conectado como ouvinte saiu aqui. Então, o pessoal está ouvindo. Saiu? O pessoal está ouvindo? Mas a gente está ouvindo. Estamos ouvindo. Tá. Então, depois, ó, elas vão brotar desse modo aí. Então, essa quantidade de florinhas de mandioca são aquelas brotações de cada uma daquela estaca pequena que desenvolveu. Aqui uma foto mais de perto, ó. Cada brotinho desse vai dar origem a uma outra planta de mandioca. Nós cortamos o broto, ó, bem aqui na base, com estilete, bem amolado, limpo com água sanitária. Colocamos para enraizar dentro de um copo com água limpa. Ele começa a formar raiz aqui, enraiza muito fácil. Depois disso, no caso desse trabalho que eu estou mostrando nas fotos, que é um trabalho da universidade, nós passamos, depois de enraizar, esse tubete com substrato. Mas você pode deixar dentro daquele mesmo copinho, muda com outro copinho, com um pouco de terra dentro, que ela vai desenvolver. Então, essa muda aqui é uma muda de boa qualidade também. Por quê? Porque para chegar aí você teve que selecionar as manivas.
Você adubou aquele substrato, você molhou essas brotações, e ela tem portanto, foi selecionada e cultivada com adubação. Nós podemos ter certeza que essa muda aí é melhor do que essas manivas comuns que a gente planta, porque passou por esse processo de extração. Mas qual é a dificuldade? Assim como as mudas do Reniva, para a gente levar para o campo, nos dois casos, nós precisamos de irrigação, senão elas vão morrer. A vantagem desse método da modificação rápida é porque é mais simples. A gente organizando, a gente pode fazer isso em qualquer comunidade. Então, se eu tenho uma variedade aí que é boa, mas eu não tenho maniva, eu posso produzir manivas, aumentando aquelas manivas, porque a taxa de multiplicação aqui é muito mais elevada do que a convencional plantando as manivas comuns. Então, esse método é usado em algumas associações pelo Brasil. Né? Não é necessário, eu não detalhei muito aqui, mas os outros etapas são simples. Não precisa de equipamento, não precisa de laboratório, basta alguns cuidados na produção. Melhora bastante, mas esbarra no mesmo problema, que é a necessidade de água. Bom, então, comentando sobre as manivas, que isso aí era o que a gente tinha de comentar de modo mais geral, se houver necessidade depois de algum detalhamento, aprofundar mais algum tema desse, a gente pode ver como fazer. Vamos ver agora sobre as variedades. Então, primeiro eu escolho a variedade e depois eu vou plantar. Então, eu primeiro preciso saber quais são as variedades adaptadas naquela região que eu vou plantar. Eu não posso pegar uma variedade que é cultivada em um lugar e levar para o outro sem ter feito um teste se ela produz bem naquele outro lugar. A mandioca tem muito isso. Cada lugar tem as variedades próprias e essas realmente são bem produtivas. Nós fizemos um trabalho durante esses anos nessas propriedades aí, ó, no Bomba, lá em Canho-Salo, de Seu Tino, Seu Joaquim, que infelizmente já faleceu em Lagoa Grande, e na área da fecularia, lá no Cortalote. Durante esses anos, testamos essas variedades aí. Ó. Então, tem até outras que não estão citadas aí. Então, desde Aipim Colombo, Aipim Furadinho, variedade 81, essas outras que tem aqui ainda não tem nome, tem sigla, né? Passando pelas variedades que às vezes a gente conhece mais aqui na região, a pacaré a gente conhece aqui, a manteiga é comum aqui, a lisona, que é a mesma coisa da malacacheta, a gente já conhece aqui, a sergipe também é cultivada aqui na região, sergipana é cultivada em algumas regiões. Então, nós incluímos as variedades que já eram cultivadas aqui, com as introduções que nós conseguimos junto com a Embrapa e testamos ao longo desses anos. As que produziram melhor foram essas daqui, verdinha e poti branca. Essas produziram melhor, produziram mais do que as variedades que já são cultivadas aqui, como o caso da Sergipe, o caso da Platinão. Produziram melhor por alguns motivos. Um deles é o seguinte: não havia na região cultivo da verdinha e nem cultivo da poti. Então, as manivas que vieram para cá foram manivas novas. A Sergipe é cultivada aqui na região há mais ou menos uns 20 a 30 anos, usando sempre a mesma maniva. Então, vai rodando de ano para ano aquela maniva, cada ano ela fica mais fraca. Embora seja uma variedade produtiva, rústica, com muita goma, a raiz não fica muito aguada, pelo fato da maniva ser a mesma, ela vai perdendo a força ao longo dos anos de cultivo. Então, se eu uso, por exemplo, o projeto Reniva, eu recupero o vigor dessa variedade Sergipe. É um caminho. Então, nós temos dois caminhos para melhorar a produção de uma região em termos de variedades. É melhorar as manivas das variedades que já estão adaptadas ali, que não produzem mais porque as manivas estão já ruins, e introduzir novas variedades que também demonstrem boa produção naquela situação. Então, esse que eu estou mostrando agora, essa é a segunda opção. Nós testamos variedades e introduzimos a verdinha e a poti branca. A dificuldade de aumentar essas manivas em função da seca desses últimos anos, nós já fizemos uns 3 ou 4 anos de distribuição dessas manivas da poti e da verdinha. Algumas comunidades têm algumas lavouras, né? Alguns estão contentes, outros acham que ela não produz muito, mas é um trabalho que precisa ser continuado, mas, infelizmente, na situação de hoje, né, a gente não tem condição
no último ano e agora, dar continuidade a esse processo de avaliação de variedades. Porque isso não deveria parar. Sempre nós deveríamos estar testando novos materiais, né? Nós temos alguns poucos trabalhos ainda tentando avaliar ou tentando encontrar novas variedades de mandioca. Qual foi a vantagem? Nós medimos aí a produção tanto por hectare, como está aqui na primeira coluna, e por prato. Aí, depender de cada região, tem uma medida diferente. A Verdinha produziu 19 toneladas, quase 20, 19,8 por hectare, nesses anos aí que foram anos secos. A Poti produziu quase 18, quer dizer, as duas produziram quase que a mesma coisa. Se a gente comparar com a variedade que é mais cultivada aqui na região, que é a Sergipe chegou em torno de 16, enquanto aqui chegou em torno de 20. Quer dizer, dá 4 toneladas a mais por hectare com o uso da Verdinha do que com a variedade tradicional aqui da região, que é a Sergipe. Então, a gente vê a importância de um novo material. Então, esses resultados que eu estou mostrando aqui são resultados para essas condições aqui de Belo Campo, Cândido Sales, Conquista, uma parte de Tremedal, que tem a região mais semelhante. A gente não pode levar esse resultado e afirmar que o comportamento das variedades é o mesmo em Mortugaba, em Condeúba, em Jacaraci, porque são regiões diferentes já dessa daqui onde nós testamos. Para chegar a esse ponto, nós teríamos que tentar fazer alguns trabalhos testando essas variedades nessas regiões. Nós já começamos há algum tempo com a Secretaria de Agricultura de Condeúba, testando algumas manivas, eles tiveram um dia de campo, levaram. Tremedal também chegou a levar alguma coisa, mas a gente não tem ainda o retorno, porque nós não conseguimos, a partir de um certo momento, com a dificuldade, não conseguimos mais acompanhar, mas é um trabalho que precisa ser continuado. Então, aqui a produção de farinha, na mesma situação, ó, semelhante à produção de raízes. Então, com a Sergipe, 71 sacos por hectare, e com a Verdinha, 92. 20 sacos a mais de farinha por hectare. Isso dá uma diferença de renda muito grande. Então, é algo que a gente precisa também considerar bastante. E finalizando aqui, ó, em relação a essas variedades, estão as duas aí, a Poti e a Verdinha. A Verdinha é baixa, muito ramificada. A Poti é alta, bem linheira. Então, aqui produz muita maniva. Essa daqui tem mais dificuldade em produzir as manivas. Mas, voltando a lembrar, se eu quero produzir mudas, se eu vou ser maniveiro ou produzir mudas, eu preciso primeiro ver qual é a variedade que eu vou plantar. Nem todas as variedades estão lá no Reniva para a produção de mudas, somente aquelas que foram levadas para lá. Em algumas regiões, alguns coletaram, algumas instituições coletaram e levaram, outras não têm. Então, eu preciso saber qual é o material que eu vou usar para a produção de mudas. Bom, eu sei que me alonguei, era isso que eu tinha que falar, e se alguém ainda tiver coragem ainda de fazer alguma pergunta nessa altura do campeonato, né? Eu vou fazer, professor. Diga. A pergunta é o seguinte, no caso de alguma comunidade testar uma variedade e ela não der uma resposta produtiva, no ano seguinte, nos anos seguintes, a gente plantando a maniva, ela pode se chegar à adaptação? Pode, mas não assim porque ela muda o comportamento. Mas a gente sabe que aqui na região, de um ano para outro, às vezes tem uma diferença muito grande. Tem ano que chove muito, tem ano que não chove nada. Então, esses trabalhos, você viu aí que esses que nós mostramos, foram feitos acho que em torno de 2 a 6 anos, em locais diferentes. Então, para você ter uma resposta daquela variedade, você precisa plantar naquele mesmo lugar pelo menos umas 3 vezes. Só depois de plantar 3 vezes é que você vai ter alguma condição de dizer se ela produz ou não naquele lugar. No primeiro plantio, tanto ela produzindo bem como produzindo pouco,
não é ainda uma segurança para você dizer nada sobre ela, não. Eu estou falando isso porque é o seguinte, teve uma comunidade aí que visitou o dia de campo e plantou alguma variedade, eu não me lembro se foi a verdinha ou se foi a poti branca, e ela não deu a resposta, né? Aí eu acredito que a pessoa deve estar participando aí, e ele agora está tendo a resposta. Isso, aí poderia tentar pelo menos mais 2 vezes para você ter uma resposta final, mas isso não exime, assim, pode ser realmente que ela não produza naquele lugar. Porque, como eu disse, ela foi testada nessas condições. E mesmo dentro do município de Conquista, tomando como exemplo, tem região muito diferente, nós não testamos o município inteiro. Então, pode ser que naquela condição essa variedade não produza. Entendi. Beleza. Ô, professor, tem uma pergunta aqui do município de Tremedal, lá a comunidade é Salininha. A cadeia produtiva lá é a apicultura, mas lá também tem uma produção grande nas propriedades lá dos agricultores de mandioca. A pergunta é a seguinte: em consórcio com feijão, milho e melancia, qual a distância de plantio de uma maniva para a outra? Aí a gente tem que considerar, né? Não é possível dizer assim uma distância única, né? O mais comum é o quê? É com milho e feijão, né? Melancia, assim, não é um consórcio muito comum com mandioca. O que a gente encontra, às vezes, são algumas plantas de melancia no meio da lavoura de mandioca, mas não é um consórcio propriamente dito de melancia com mandioca. No caso do milho e do feijão, a gente deve ter cuidado maior com o milho. O milho é uma cultura que cresce muito rápido e que abafa as outras. Por exemplo, ele cresce mais rápido que a mandioca. Se você plantar o milho, ou muitas plantas de milho, ou o milho mais próximo da mandioca, você pode ter essa dificuldade. Então, a mandioca, geralmente, a gente planta no intervalo de 1 metro. Então, você poderia deixar entre as 2 linhas de mandioca, uma linha de milho. Então, você planta uma linha de mandioca, deixa um espaço vazio, outra linha de mandioca, uma linha de milho. Então, pulo de novo outra linha de mandioca para plantar outra linha de milho. Seria uma alternativa para que o milho não atrapalhe a mandioca. Então, eu não planto uma linha de milho no meio de todas as linhas de mandioca. Eu planto uma linha de milho, depois pulo, depois eu vou plantar outra. Outra maneira de diminuir o prejuízo para a mandioca é, como o milho cresce mais rápido, eu planto a mandioca primeiro. Depois que a mandioca estiver já um pouco mais crescida, eu venho e planto o milho. Eu diminuo o prejuízo com a mandioca. Feijão, geralmente não tem tanto problema assim. Feijão, eu posso plantar uma linha de feijão entre 2 linhas de mandioca, isso não vai me atrapalhar, mantendo 1 metro de distância entre as linhas de mandioca, portanto, meio metro do feijão, da planta de feijão para a planta de mandioca. Beleza. Nós temos aqui a última pergunta de Jacques, município de Condeúba, comunidade Sapé. Lá o projeto é avicultura, mas também tem um plantio grande lá de mandioca. Qual variedade fornece uma maior produtividade de parte aérea para o uso como forrageira? Aí vem aquela história, Elza. Como em Condeúba nós não temos o trabalho, eu não posso dizer para lá. Para aqui, para a Conquista, nesses anos que nós fizemos esse trabalho com variedade, uma chamou a nossa atenção em termos de produção de parte aérea e em termos de rebrota. Quando você corta, ela rebrotou e formou novamente uma boa copa, que foi a Parazinha. É uma variedade que não é muito comum encontrar, mas foi aqui nesse aspecto de uma boa produção de parte aérea e uma boa capacidade de rebrota se destacou. Para Condeúba, eu não sei. Beleza. Eu acho que a gente encerra. Olha, professor, foi uma aula, foi uma capacitação. Eu acho que eu já estou apta para a minha produção de mandioca. Eu já me garanto, viu, professor? Depois dessa aula aqui. Fui anotando aqui os pontos. Meu pai, ele é agricultor, meu avô foi agricultor, e eu também já fui agricultora também, um tempo aí atrás. E as experiências a gente vai somando, vai buscando. E assim, foi maravilhoso. Foi um momento rico mesmo, essa discussão aqui da tarde. Eu
Eu tenho certeza que não só para mim, para os nossos participantes e para os meus colegas também. Eu abro aí agora para as considerações finais para a gente encerrar. O professor já se colocou aí à disposição para outros momentos. A gente vai estar aceitando sim, viu, professor? O senhor sempre é bem-vindo. É muito bom ter esse apoio aí nesses nossos eventos, nessas nossas discussões, principalmente agora nesse momento assim delicado que as atividades são de forma remotas. Então é bem-vindo mesmo. Abro aí, Lu, para a Gleuce e depois para o professor aí fazer as considerações finais. Pode ir. Bom, eu queria primeiramente, né, agradecer novamente ao professor. Realmente uma aula fantástica, assim. Eu relembrei muitas coisas assim no passado, assim, quando a gente estava no dia a dia no campo, assim, com o professor Jaime, né? Eu acho que a Anselmo conhece demais lá da Embrapa. E relembrei também assim a questão da situação da mandioca, como ela tem assim seus altos e baixos, né? Quando você colocou aqueles gráficos ali, a gente lembra mesmo que Conquista não tinha uma produção e tal, e hoje, apesar de pequena, né? Bastante pequena, mas já tem um crescimento diferente do Cândido Salles e tal. E eu queria, professor, nas suas considerações finais, não é uma pergunta, mas assim, que você falasse um pouco do que você pensa assim em relação à situação hoje, que a gente sabe que o preço, né, muito em função da oferta e procura, né, e como está a seca, a dificuldade de material, de toda essa dificuldade de plantio, um pouco da desistência da turma aí de plantar, de estar insistindo e tendo seus problemas na produção, aí o preço sobe, aí todo mundo se empolga, tal. Tem essa questão, queria que você comentasse um pouco assim, sobre essa questão comercial, assim, que é bastante interessante, eu sei que você... Como você mesmo disse, a mandioca ele é um produto sujeito a essa variação de preço em função da oferta e da demanda, né? É um produto que não se considera, por exemplo, um produto, no geral, de primeira necessidade. Eu me lembro bem de um estudo feito há alguns anos atrás, naquela época que tinham aqueles planos econômicos, no começo dos planos econômicos dava tudo certo, a renda subia. O que acontecia quando a renda subia? O consumo de mandioca caía, porque as pessoas com mais dinheiro compravam feijão, compravam carne, mas não compravam farinha, não compravam mandioca. Então, até esse problema o mercado da mandioca tem, né? E ainda continua assim até hoje. No Brasil inteiro, tanto no Paraná como aqui na Bahia, se você pegar a flutuação de preço, é em função do que o Luciano disse agora aí. Então, o preço está alto hoje. Isso repete sempre. O que ocorre quando o preço está alto? A procura por informação com a gente lá na universidade, citando como exemplo, para plantio de novas roças é muito grande. Então, o preço está alto, todo mundo quer plantar. Mas o que ocorre? Eu plantei hoje, vou colher daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos eu vou ter todo mundo colhendo uma oferta muito grande, o preço cai. Como o preço caiu, aí ninguém quer mais plantar e aí volta a subir. Então, isso é assim no Brasil inteiro. O que ocorre? Em alguns anos essa flutuação é maior, em outros anos a flutuação é menor. Então, nós já vimos saco de farinha aqui chegar a ser vendido a R$7 e já chegou a ser vendido a quase R$200. A tonelada de raiz já saiu de 30 e foi para 300, 500, já chegou quase aqui. Então, é uma variação que o agricultor, que não tem tanto acesso à informação e nem capital para poder segurar ou antecipar ou retardar, não tem como mexer. Então, é algo assim, difícil. Aí fica a pergunta, se é assim, por que se permanece o agricultor familiar plantando mandioca? Porque fica na memória, e nós já conversamos com muitos, não os momentos em que ele colheu pouco ou que o preço estava ruim. Fica na memória aquele momento que coincidiu uma boa colheita com um alto preço, né? Naquele dia a renda aumentou. Então, isso fica guardado e é isso que faz com que ele persista plantando mandioca. E a gente tem expectativa que o mercado se organize. Então, a fecularia aqui na região, que hoje está alugada, administrada por um grupo que está funcionando já há algum tempo, né? Ela tinha essa função ainda, creio eu que tem, de regular o mercado, porque o consumo dela é muito grande. Ela tem uma capacidade sozinha para consumir 100 toneladas por dia. Se você colocar isso aí o ano inteiro, vai absorver grande parte das raízes daqui da região. Então, são alternativas desse tipo que a gente poderia considerar
para organizar o mercado, porque senão você vai ter a raiz, não vai compensar nem colher, isso ocorre em algumas vezes, o que você paga para colher, e quanto mais com a dificuldade de mão de obra hoje em dia, vai ser maior do que você vai gastar vendendo a roça ou fazendo florir. Exatamente. Muito bom. Eu lembrei aqui também, rapidinho, eu sei que o tempo está avançado, mas... Não, fique tranquilo. É como se fosse investir na bolsa, né? Um mercado que oscila bastante, que o cara, uma hora dessa, o cara ganha bastante e fica viciado no negócio, né? E só para completar aqui, eu tenho aqui o Bruno Viana parabenizando o professor, ótima apresentação, a Mara Almeida, muito boa mesmo, parabéns, professor, forte abraço a todos, parabéns ao professor Anselmo, ótima apresentação, parabéns também aqui do Copersuva. E tem várias pessoas aqui desejando, assim, parabenizando o senhor e a toda a equipe aí. Muito obrigado mesmo aí. Parabéns a todos. Gleuso. Professor, depois de uma palestra dessa aí, não precisa, né, de muita mais coisa, não. Mas foi brilhante, eu agradeço o senhor por tudo. Dizer que, assim, aquele agricultor que não teve a participação nessa live, ele perdeu, né? Foram muitas informações importantes, principalmente no cultivo da mandioca. Desde já, né, os anseios do principal público nosso são esses, né, relacionados à multiplicação e às variedades que têm sido pesquisadas, né, de forma geral. Mas, enfim, né, tem outros trabalhos que eu acredito que mais na frente a gente possa conversar também, que é a questão das análises de solo, né, fertilidade. É um tema bastante, assim, que está surgindo aqui para nós, né, enquanto equipe. Eu, atualmente, tenho calculado bastante análise de solo das regiões afora, e a gente vê que um dos casos, né, é a fertilidade da terra que está um pouco ruim, muito ruim, né? Mas isso é um tema mais para frente, mas foi muito boa a sua contribuição aí. Parabéns. Com certeza. E a gente abre aí para o professor fazer as considerações finais. Falei demais hoje, viu? Liga esse negócio desse computador aqui para todo mundo ir embora. Mas é o seguinte, em relação ao que o Gleidson falou sobre a adubação, a gente tem alguns resultados, né, de trabalhos feitos ainda na época da Copa Sub, outros mais recentes, que a gente poderia, em outro momento oportuno, complementar. Mas, de antemão, o que eu quero agora é agradecer o convite de vocês, agradecer a oportunidade de retornar com esse tipo de atividade que a gente está parado aí, sim, sem contato com o agricultor há vários meses, né? Agradecer essas mensagens aí de Bruno, de Jatobá, que já estudou com a gente já praticamente mora lá com ele, sempre vai lá em Jatobá. O pessoal do Lagoa do Canto também, que ele tem um contato muito estreito, né? Então, agradecer a participação de vocês, agradecer novamente pelo convite. É uma honra para a gente participar desse tipo de atividade e, havendo necessidade, nós estamos à disposição para cooperar. Isso aí. Mais uma vez, professor, uma gratidão enorme mesmo. A gente está aqui sempre à disposição, a cooperativa Copersuba. E é isso aí, gente. Vamos finalizar, porque a vontade não era finalizar, a vontade era estender aqui com essa discussão. Mas, infelizmente, a gente precisa finalizar, e eu já anotei aqui alguns encaminhamentos aí, através dessa discussão da tarde, para a gente já estar programando outras lives. Agradecer a todos os participantes, se sinta abraçados, leve o nosso abraço aí para os agricultores que não puderam participar, e até a próxima live aí, se Deus quiser. Certo, então. Então, obrigado a vocês. Obrigado. Tá, boa tarde a todos. Boa noite.